Amigos e amigas, vamos apresentar neste artigo o serviço de construção das estruturas de concreto da parte jusante da casa de força, os blocos C da usina de Jupiá. O bloco C da casa de força compreende a construção do conduto de saída do tubo de sucção, as lajes de suporte das instalações elétricas da usina, a plataforma dos transformadores e a estrutura da laje de cobertura da casa de força. Em continuação dos blocos C da casa de força, está localizado o canal de fuga da casa de força. Cada grupo gerador inclui o seu bloco C. A casa de força de Jupiá possui 16 grupos geradores. Portanto, o bloco C é repetido 16 vezes. Particularidade da casa de força da usina de Jupiá. A casa de força de Jupiá tinha uma particularidade que a distinguia das demais. A subestação distribuidora de da energia gerada pela usina foi localizada sobre a cobertura da casa de força, como se pode ver na foto acima. Tecnologia do concreto. A tecnologia de concreto usado para a concretagem das estruturas da casa de força foi a do concreto gelado, em que parte da água de amassamento foi substituída pelo gelo em escamas. Essa tecnologia não incluía o resfriamento dos agregados. O lançamento do concreto executado com recursos plenos do concreto gelado foi iniciado na construção da usina de Ilha Solteira. Desenvolvimento do serviço de concreto. Esse artigo é a continuação do artigo 29, onde descrevemos a execução das paredes e teto do conduto de saída do cotovelo do tubo de sucção e as paredes e lajes que constituíam os ambientes para a montagem de parte da parte elétrica da usina. Segmento do artigo 29. Acima do teto do tubo de sucção foram continuadas as paredes centrais e laterais e iniciadas duas linhas de paredes transversais às longitudinais, formando uma grelha de pilares, paredes, vigas e lajes. Esse conjunto de grelhas foi repetido em 3 cotas e foram utilizadas para apoio de parte das instalações elétricas da usina. As 3 paredes longitudinais, acima da laje de cobertura do tubo de sucção, foram prolongadas no sentido de jusante. Esses prolongamentos tinham pequena espessura, cerca de 80 centímetros, e se projetavam de forma inclinada. No sentido da altura, as paredes, tanto longitudinais como transversais, sobre o tubo de sucção, como também as inclinadas descritas acima, terminavam em uma cota de apoio de uma grande laje. Essa laje era a laje dos transformadores primários, de onde saía a energia gerada pela usina. Na usina de Jupiá, os cabos de saída desses transformadores subiam para a laje de cobertura da casa de força, de onde partiam as linhas de transmissão principais.
Na parede de montante do conjunto de grelhas nascidas no teto do tubo de sucção e que serviram de apoio ao pátio dos transformadores, foi concretada a viga da ponte rolante auxiliar, capacidade de 25 toneladas. E na cota do pátio dos transformadores, foi concretada a viga da ponte rolante principal, capacidade de 250 toneladas. Sobre aquela mesma parede de montante, foram concretados os pilares e a viga de apoio da laje de cobertura da casa de força. Na estrutura da laje dos transformadores, adjacente à parede de montante, foram concretados os conjuntos de vigas usadas para movimentar e estacionar os transformadores primários. Cada grupo gerador correspondia a um transformador primário. O conjunto de vigas era constituído por duas vigas no sentido longitudinal da casa de força, que eram usadas para a movimentação dos transformadores no sentido longitudinal da casa de força. Partindo dessas vigas do sentido longitudinal, partiam duas vigas mais curtas no sentido transversal da casa de força, onde se alojava o transformador da unidade geradora. Essas duas vigas transversais eram ligadas numa cota inferior por uma laje, formando uma bacia que era cheia de brita, cuja finalidade era recolher o óleo vazado pelo transformador. A bacia do transformador, assim formado, tinha um sistema de recolhimento do óleo vazado. A laje do pátio dos transformadores, a jusante do alojamento dos transformadores, era constituída por vigas e placas pré-moldadas, que depois eram completadas por uma laje de cobertura. Na extremidade jusante desta laje foram concretados pilares que sustentavam as vigas longitudinais da extremidade jusante da laje de cobertura da casa de força. Esses pilares se distanciavam um do outro de cerca de 20 metros e eram muito altos, ao redor de 20 metros. Eles não obedeciam ao distanciamento das paredes da casa de força, abaixo da cota da laje dos transformadores. Aquelas vigas tinham medidas transversais avantajadas, cerca de 2 por 4 metros. Surgiu o problema de como executá-las. Um cimbramento tubular, naquela fase da obra, iria perturbar a execução dos serviços sobre a laje dos transformadores. Aí o engenheiro João Carlos Hackmann teve a ideia de executar essa viga em duas fases. A primeira fase consistia em concretar a forma externa da viga em forma de U e montá-la sobre os pilares já executados. A segunda fase consistia em montar a armação pré-armada dentro da forma de concreto e completar a concretagem. A forma pré-moldada foi calculada para sustentar o concreto de segunda fase.
A forma pré-moldada da primeira fase em U tinha uma aparência gigantesca. Ela foi executada no canteiro a jusante da casa de força e sua montagem foi executada com as duas gruas Totter e Pitt, de jusante da casa de força, em uma operação sincronizada. Toda essa operação foi um sucesso. A laje de cobertura da casa de força começou a ser executada depois de concluídos os pilares e vigas de cota mais elevada da tomada d'água, a montante e jusante da tomada d'água, a montante e jusante da casa de força e as vigas da extremidade jusante do pátio dos transformadores, sobre a qual foi montada a subestação distribuidora da usina. A execução dessa laje foi comentada no artigo descritivo da área de montagem. Canal de fuga. O canal de fuga é o canal de restituição da água do rio Paraná depois de ser represada, passada pela tomada d'água, turbina e tubo de sucção. A cota da restituição da água pelo tubo de sucção é muito mais baixa que a do leito natural do rio. Portanto, o canal de fuga tem o seu leito em rampa, saindo na cota do piso do tubo de sucção e nivelando a jusante com a cota do leito do rio Paraná. O canal de fuga foi escavado junto com a escavação da casa de força, mas deixando um degrau e uma faixa nivelada em frente à faixa ocupada pelo tubo de sucção. Essa faixa nivelada foi usada para a localização dos trilhos das duas gruas Stotter e Pitt de jusante de apoio à construção. A montante do degrau descrito acima foi aterrada uma faixa de terreno que seria ocupada pelo canteiro de apoio jusante da casa de força. No sentido diagonal do canal de fuga, se localizavam os acessos a essa parte da obra. Na medida que a construção das estruturas do bloco C chegava ao seu final, as instalações de canteiro de jusante foram demolidas e o terreno deixado para sua conformação definitiva. Nessa fase, montadas as comportas de ensecadeira e concretados os arcos de fechamento dos tubos de sucção. As gruas Totter e Pitt foram desmontadas, o degrau de rocha limitador da via dos trilhos foi detonado, escritórios e instalações desmontadas e removidas as pistas de acesso. A superfície da rocha do canal de fuga foi raspada e perfeitamente limpa. Em paralelo aos trabalhos descritos acima, as ensecadeiras de jusante foram removidas até uma cota cerca de 1 metro acima da corrente do rio. Em virtude da extensão do assunto, a descrição dos trabalhos de construção será dado sequência no próximo artigo. No caso de ter ficado alguma dúvida, façam suas perguntas, que terei o maior prazer em responder.
Deixem seu like, muito obrigado.